E aí galera, beleza? Hoje a gente vai ver ácido e base de Lewis. Fazendo um resumão aí bacana, ácido e base de arrênios, tá? Que nada mais do que liberar H+, e OH- em meio aquoso. Eu não vou nem falar disso, porque você já deve saber. E também existe aulas minhas desse assunto em ácidos e bases lá em funções inorgânicas na química geral. Bom, o problema da teoria de arrênios é que ela é muito limitada, né? Ela é limitada porque tem que ser aquoso e limitada porque as substâncias ácidas são só aquelas que começam com H e as básicas terminam com H, então é bem limitado, porque existe uma gama muito maior de ácido e base. Por isso que vem as teorias modernas de Bronsted e Lowry, que são dois cientistas, e de Lewis. Essas duas teorias, elas não se contradizem, elas se somam, fazendo aumentar ainda mais a minha característica de ser ácido e de ser base. Quando você estava vendo base, lá no primeiro ano, quando você não estava muito preocupado em estudar, e agora você viu com o prejuízo que você está, você viu o NH3, a amônia. Aí em livros trazia assim, ó, amônia, uma base diferente. Por que uma base diferente? Porque nos livros de primeiro ano, né? Hoje já até que melhorou muitos, mas antigamente, poucos anos atrás, as bases terminam em OH, porque eles usam o conceito de arrênios para introduzir a ideia de ácido e base. Depois falar das teorias, ó, modernas. Então aí fala uma base diferente. Aí por que é uma base diferente? Porque a teoria de arrênios não atende à explicação do NH3. Aí por isso que falava que era diferente. Mas aí veio de Bronsted e Lowry, que trabalhou com H+, doar próton, receber próton. Aí você define a característica de ser ácido ou ser base. Tem vídeo aula, vai lá, corre lá, assiste. E a de Lewis, que não foca no H+. Por quê? Porque a de Bronsted e Lowry é mais abrangente que arrênios, mas ainda é limitada ao H+. Né? Porque próton, H+, doador ou receptor. Então, a de Lewis abrange mais ainda, porque fala de par de elétrons. Aqui eu vou definir a acidez e basicidade pela substância ou receber ou doar par de elétrons. Ou seja, então você tem uma abrangência maior ainda. No caso das bases, né, de acordo com a teoria, aí lembra que o ácido é sempre contrário da base. Então, se você define o ácido, a base é o contrário. Então, se você definiu aqui que a base é o doador de par de elétrons, então, para isso, ele precisa ter par de elétrons. Se eu tenho uma substância que não tem elétrons disponíveis, ela não vai ser base de Lewis, ok? E o ácido é o contrário, lógico, recebe esse par de elétrons. Então, ele vai doar e aqui recebe para ser ácido, ok? Então, como que funciona? Vamos supor que eu tenho uma substância aqui e eu vou fazer uma cisão, ou seja, uma quebra. E essa quebra ela tem que ser diferente. Ou seja, é uma cisão heterolítica, tá? O que seria uma cisão heterolítica? É uma cisão onde eu quebro sem ser no meio. Eu pego um dos lados e quebro. Se fosse homolítica, eu ia quebrar no meiozinho e um elétron para cada. Mas eu quebrei de maneira diferente, onde o A não fica com nenhum par e esse B ficou com os dois pares. Ou seja, já mudou. Bom, esse B que tem excesso de elétrons, que já tem um par de elétrons disponível, eu posso falar que ele está apto a doar par de elétrons. Por isso que eu posso falar que ele é uma base de Lewis. Por que uma base de Lewis? Porque base de Lewis doa par de elétrons, ok? Mas eu posso falar também que esse aqui, ó, como ele está com excesso de elétrons, ele vai ter uma carga negativa. Então eu posso afirmar que a carga dele, né, é negativa, formou o quê? Formou um ânion. Se fosse um carbono negativo, né, seria um carbânio, tá? E outra coisa, se ele atacar alguém, ó, se ele é negativo, ele vai doar par de elétrons, e para ele doar par de elétrons, o seu oposto, lógico, tem que ter ou ser positivo, né, ou ter deficiência de elétrons. Lógico que é para encaixar. Tem que ser positivo porque
os opostos acabam se atraindo. Primeiro ponto. Segundo, esses elétrons têm que entrar onde está com deficiência, né? Pelo menos em geral é assim. Então, por isso que eu vou falar que esse reagente aqui, ó, é um reagente nucleófilo, tá? Por que que é um reagente nucleófilo? É um reagente que vai atacar um centro positivo. Se ele vai atacar um centro positivo, você vai lembrar de núcleo. E núcleo tem prótons, tá? Então, se eu faço uma reação de substituição, por exemplo, onde eu coloco esse aqui como um dos reagentes, então eu vou ter uma substituição nucleofílica, porque eu estou usando o nucleófilo, beleza? Ok, então esse A aqui, ele acaba sendo positivo porque ele está com falta de elétrons. Então, ele está apto a ser um ácido. Ele não vai ser ácido, a não ser que ele vai receber. Se ele recebe, ele acaba sendo um ácido de Lewis. Então, como a tendência dele é receber, então, né, ácido de Lewis. Belezinha? Então, terminamos essa parte. Introdução, viu aqui, filé? Agora vamos para alguns exemplos. Ele chegou e te deu essa reação aqui, ó. Essa reação eu vou começar pelo mais fácil, vou começar pelo mais simples e depois a gente aumenta o nível. Então é lógico que aqui é uma base, aqui é um ácido, porque isso aqui você já conhece. Você sabe que a amônia é uma base diferente, mas se não souber, sabe que a HCl é ácido, então lógico que é uma base, aqui é um ácido, né? Então isso aí é fácil porque você já tem uma teoria, que nesse caso a teoria de Arrhenius também ela começa a dar certo e de Bronsted é o show aqui. Então, o que acontece aqui? Veja bem, quando eu vou desenhar o nitrogênio aqui, né, com os hidrogênios, ou seja, a amônia, o nitrogênio da família 5A, ele está fazendo 3 ligações, então significa que ele tem par de elétrons. Então eu não preciso nem desenhar o HCl. Mas eu vou desenhar, mas não precisaria, por quê? Porque olha esse par de elétrons. É lógico que se ele tem um elétron disponível, ele vai funcionar como uma base. Beleza? Então eu vou desenhar aqui, ó, o HCl. O H, que é o meu centro aqui, né? Onde ele vai pegar aqui. Por quê? Porque aqui também, né, tem vários elétrons. Então, cloro com nitrogênio não vai dar certo, porque ambos têm elétrons disponíveis, né? Mas o que acontece aqui é o NH, porque ficou NH3 virou NH4. Então, o meu fator aqui, ó, de mudança é o hidrogênio. Então, o hidrogênio é fácil, porque se você observar, ele não tem elétron disponível. Ele só tem um. E tá ligado aqui, então, no máximo que ele tem aqui é 2. No máximo. Porque é um dele, um que ele pegou emprestado de maneira covalente com cloro. Então, o que acontece? É lógico que esse par de elétrons, ele vai vir para cá, porque ele vai arrancar esse hidrogênio. Esse hidrogênio, ele vai ficar como H+, ou seja, ele vai ser um próton, sem elétron nenhum, então vem a amônia e dá os 2 elétrons que vai estabilizar. Um elétron que ele já tinha, né, aqui, porque aqui não tem nenhuma, e o outro para poder estabilizar, né, não vou falar a regra do octeto, porque o hidrogênio é exceção. Mas atingir a estabilidade que o hidrogênio precisa, que são com 2 elétrons, ok? Então, lógico, então, aqui vai ser a base e aqui vai ser um ácido. Aqui não tem como falar base conjugado ou ácido conjugado, porque está formando uma substância só, tá? Então, nós temos aqui base e ácido. Fácil, né? Então, nós já aprendemos que a amônia é base de Lewis, então aqui vai ser base também. Mas isso, vamos aprender. Né? O objetivo aqui é entender o funcionamento da teoria de ácido, né, e base de Lewis. Vou pegar o B e vou colocar aqui, ó. Então você pode observar que você tem que ser um pouco bom de você desenhar a fórmula estrutural ou a fórmula de Lewis das ligações covalentes. Então, se você tem uma dificuldade, vai lá em ligação covalente, estuda, tem aula, tem vídeo aula minha, vai lá. E quando você estuda, aí você vai aprender isso aqui, ó. Porque porque aqui já é um nível bem elevado, tá? Depois de ligação. Isso aqui a gente vê no final do primeiro ano, alguns
no segundo e alguns no terceiro ano. De qualquer forma, é bem depois das ligações. Então, você pressupõe que o aluno já sabe aqui. Então, se você tem dificuldade aqui de identificar o par de elétron, porque o segredo é o quê? É o par de elétron. Se você está com dificuldade de saber encaixar isso aqui, você está com dificuldade de quê? De desenhar a estrutura disso aqui. Então, o que você vai fazer? Correr e assistir ligação covalente, beleza? Em falar em corrida, não esquece de você correr para dar aquele like e ativar o sininho, pessoal. É importantíssimo você ativar o sininho. Se você veio, né, promovido aí pelo YouTube afora, se inscreva no canal, não esqueça, tá? E principalmente ativa o sininho, por quê? Porque toda aula, toda semana tem vídeo aula e quando eu liberar a vídeo aula, você vai saber. Então você vai olhar assim, ó, isso aqui eu preciso. E às vezes pode cair até numa semana da prova que você tá louco e, não, o professor postou uma videoaula que eu precisava. Então não esquece de fazer isso. Voltando aqui, ó, pessoal, o boro, né? O boro, ele estabiliza com 3 elétrons. Até porque ele só tem 3 elétrons. Então, ele estabilizou com mais 3, total 6. Então ele não tem elétron disponível. Então é lógico que o par de elétrons do nitrogênio vai vir aqui. Ou seja, né, vai ficar aqui, vai fazer essa ligação de NH3 com o BF3, com o par de elétrons. Belezinha? Então, lógico, aqui vai ser a minha base, beleza? Então aqui vai ser o meu ácido. Olha aí, ó. Imagina, né? Você pegar o BF3 e falar que é um ácido. Se for de acordo com a teoria de Arrhenius, você ficava loucão. Falei, não, isso aqui não é um ácido, não. Ácido pra mim é isso aqui, ó. Então chegou aqui e falou que é ácido. Beleza? Pessoal, então na transição nós vamos aprofundar mais um pouco os exercícios pra gente encaixar mais essa teoria, beleza? Na transição. Bom, pessoal, agora fazendo aqui algumas coisas um pouco maiores, mas de fácil entendimento. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, o alumínio, né? Cátio, mais 3, e a água. Eles vão reagir. Olha para você ver como que você falaria que seria ácido ou base ou a água seria ácido e base. É complicado, né? Mas nessas teorias, né? Respeitando as características de doador ou receptor de par de elétrons, a gente consegue definir aqui, ó. Por exemplo, quem vai receber o par de elétrons? Primeira coisa, é lógico que é o alumínio. Por quê? O alumínio ele é extremamente positivo. Ele está com carga mais 3, tá? Então significa que ele vai receber o par de elétrons, que você tem que lembrar que par de elétrons é negativo. Então esse oxigênio, ele tem par de elétrons, né? A gente sabe que o oxigênio, né, tem 6, ele ligou, vamos colocar a água aqui, né? Você tem aqui a água. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Você tem 6 elétrons, então ligou com mais 2, ficou com 8. Então quer dizer que tem 2 par de elétrons disponíveis. Então, ou seja, é lógico que esse par de elétrons aqui é onde vai ser doado para o alumínio. Então, o alumínio, ele acaba, o íon, né, alumínio, acaba tendo características ácidas de Lewis, porque ele vai receber esse par de elétrons. Evidente, doar ele não pode, porque ele é positivo. Então aqui vai ser o quê? Uma base, né? Formou esse íon, que na química geral a gente chama de íon complexo, né? Porque você tem um alumínio sendo rodeado por 6 moléculas de água, onde você tem um íon bem difícil de entender espacialmente falando, de questão de energia. Então a gente fala de íon, que é íon complexo. Pessoal, vamos fazer então essa reação aqui. Para você entender essa reação, você tem que ver o que está acontecendo. Olhar o reagente e ver o que aconteceu no produto, porque o que aconteceu é que você vai definir a acidez e a basicidade. Então você pode observar que esse hidrogênio saiu. Então quer dizer que esse hidrogênio aqui, ó, que estava ligado aqui, ó, ele quebrou e saiu. Ok? Então, para ele sair, aí você vai pensar, vai receber ou doar par de elétrons? Pessoal, doar não pode. Por quê? Porque o oxigênio tem para doar? Tem para doar. Mas por que ele não vai doar? Porque se ele doasse, por que ele tinha que arrancar o hidrogênio? Por que o hidrogênio saiu? Se ele precisaria era doar. Agora, se ele recebe aqui, ó, um par de elétrons, o oxigênio vai ficar com acima dos elétrons que antes ele estava estável.
Para isso ele expulsa o hidrogênio. Né? O efeito indutivo no oxigênio se concentra na carga negativa, enfraquece a ligação OH e o H sai. Né? Então é questão mais de lógica. Então, e de onde vai vir um par de elétrons? Lógico, né? Do nitrogênio, que tem um par de elétrons aqui. Então o que acontece? Esse par de elétrons, ele vem aqui, ó. Quando ele vem, veja bem, esse oxigênio vai fazer 3 ligações, né? Com NH2, com H e com CH3CH2. Então, ou seja, o oxigênio vai ficar com uma ligação a mais. Então, ele vai ter que se fazer de uma ligação para voltar a ser estável. Por isso que esse H+ saiu e veio para cá. Então, esse aqui é doador, então eu falo que isso aqui é uma base, então isso aqui é um ácido. E agora o interessante aqui entender é que eu formei 2 compostos. Aí sim eu posso falar de conjugação. Se esse aqui é o ácido, porque esse aqui vai ser a nossa base conjugada, tá? Professor, eu quero entender um pouco melhor. Assista a minha videoaula de Bronsted Lowry, que você vai entender o que é par de ácido e base conjugado, tá? Porque aqui eu vou focar só mais Lewis, senão a aula fica muito grande, que eu já expliquei lá em Bronsted Lowry. E para quem entender Lewis, tem que entender Bronsted Lowry, porque são teorias que se complementam, né? Então é preciso entender isso aí. E é lógico que se aqui é uma base, então isso aqui é um ácido conjugado. Então, se você observar, isso aqui é um álcool, isso aqui é uma amina, né? O álcool funcionou como ácido, então existe álcools que funcionam como ácido. O fenol e o enol funcionam muito melhor, mas o álcool ainda tem essa característica de ser ácido quando permitido aqui, ó. E as aminas e as amidas, nós sabemos que tem a característica muito forte, básico, por causa desses elétrons disponíveis. Belezinha? Ok? Então tá bom. Então aí vamos lembrar que se eu considero essa base forte, é porque esse ácido aqui, ó, ele vai ser fraco. O par, né? Porque isso aqui é um par de ácido e base conjugada. Então se a base é forte, porque o ácido é fraco. E vice-versa. Esse ácido aqui, se for fraco, essa base conjugada ela vai ser forte, ok? E a mesma coisa acontecer aqui, ó, esse hidrogênio vai puxar o hidrogênio para cá, né? O oxigênio puxa o hidrogênio para voltar. Então, por isso que aqui é a base. Por que base? Porque o que é uma base? Vai doar par de elétrons, né? Vai doar o par de elétrons para o nitrogênio e o hidrogênio volta, porque aqui ele recebeu para ficar com e sair o oxigênio. Aqui ele vai fazer o contrário. Então, por isso que vai ocorrer aqui, belezinha? Então, mas vamos para o último exemplo. Pessoal, tá aqui, ó. Bacaninha, né? Vamos entender isso aqui? Vou colocar até aqui, ó, ferro, né? Você tem aqui, ó, o Br, você tem o Br e o Br. Aqui, mais Br. Vamos lembrar? O Br tem 7 elétrons, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que tá aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 ali. Então, ou seja, aqui é difícil, você tem que entender o que vai ocorrer na reação. Então, o que vai ocorrer na reação? Esse Br aqui, ó, ele vai se ligar, ó, no ferro. É ou não é? Ele vai se ligar no ferro. Mas nesse caso aqui é mais fácil que esse, porque o ferro, ele não tem elétrons disponíveis, né? Você pode olhar aqui. Né? Já o bromo tem elétron pra caramba, né? Inclusive o ferro pode ser 6, 7, 8 bromos pode entrar nele, porque no orbital D do ferro cabe elétrons à vontade. Então o que acontece? Vai ter um par de elétrons aqui e vai ser ligado aqui, ó. Como o ferro pode receber, né, diferente desse oxigênio aqui, ó. Esse oxigênio ele pode receber o par de elétrons, só que ele não fica estável, né? Porque ele não tem orbital tão bom para receber como do ferro. Então ele acaba liberando aqui. Nesse caso aqui, o ferro consegue receber, né? Então ele recebe, ele fica negativo, né? Porque ele vai ter mais par de elétrons, né, na camada de valência. Então isso vai fazer que a carga formal dele no final fica negativa. Então isso aqui é fácil.
Se isso aqui vai doar, então essa aqui vai ser minha base e esse aqui vai ser o meu ácido. Ácido e base de quê? De Lewis. Beleza? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Né? Pratiquem os exercícios, entendam os exercícios, aprende, né, a fazer as fórmulas estruturais, revendo ligação covalente. E ficamos por aqui, né? Porque você sabe que é aquele negócio. A química é linda porque a vida é linda, ó. Bons estudos.